Não existe momento mais abençoador quando nós abrimos a sua palavra, quando abrimos as Escrituras para refletir nela, não é? Refletir em tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Muito bem, nós temos, desde domingo passado à noite, focado as nossas atenções naquilo que nos identifica. Lembram o que nos identifica? Ou pelo menos o que deve nos identificar? O que nos deve identificar como cristãos? É a cruz, não é? É a cruz. Porque a cruz é a responsável pelas vitórias nossas, pelos nossos desfrutes da vitória de Cristo e as vitórias nossas, os desfrutes das nossas vitórias pela vitória de Cristo. Quando nós olhamos aquele texto que trabalhamos domingo passado, em Colossenses, no capítulo 2, abra aí a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15, é o apóstolo Paulo falando à igreja de Colossos, versículo 13 ao versículo 15 do capítulo 2, que é uma das marcas dessa vitória de Cristo. E por ser vitória de Cristo, é a nossa vitória. Jesus e as primícias, em todos os sentidos, inclusive na vitória. A vitória total de Cristo, expressa até pela ressurreição, como expressão maior da sua vitória. E também a nossa vitória, quando nós estivermos desfrutando dessa ressurreição também, porque Cristo é as primícias e nós logo depois desfrutando disto. Mas esse texto de 2 aos Colossenses, de Colossenses no capítulo 2, versículo 13 a 15, ele diz: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Nós vimos no domingo passado, que a cruz é instrumento de suplício, é instrumento de morte, é instrumento de dor. E o cristianismo se identifica exatamente com isto, com suplício, com dor, com morte, com vergonha. É aquilo que representa, ou que representou a cruz de Cristo. Nós forçamos bem a barra, vamos dizer assim, para entendermos o quanto isso é ignominioso, o quanto isso é vergonhoso, o quanto isso seria vergonhoso em termos de identificação, porque normalmente a gente quer se identificar com alguma coisa boa, com alguma coisa bonita, uma figura bonita que nos identifique, não é? Alguma coisa interessante, alguma coisa que dê marketing, não é? Que impacte. É interessante que o cristianismo, o que impacta é a cruz, é vergonha, é dor, é maldição, é desprezo. É interessante isso, não é? Mas foi exatamente isso que foi utilizado como ferramenta para dar vitória a Cristo Jesus. Esse texto, ele é bem expressivo nisso. Ele cravou nessa cruz, que representava para o Império Romano, representava para os judeus, todos esses aspectos negativos, todos esses aspectos ruins,
mas foi exatamente isso que garantiu a vitória de Cristo. Então, as dimensões da vitória de Cristo estão debaixo desses elementos negativos da perspectiva humana. É interessante isso, mas esses elementos negativos é que deram vitória a Cristo Jesus. Elementos negativos como o suplício de Isaías, que segundo a tradição foi morto cerrado ao meio dentro de uma árvore oca. Isaías, um profeta de Deus, o porta-voz de Deus, o alto-falante de Deus. Você percebe como as coisas são antagônicas aí? Da mesma maneira como Jeremias, falamos de manhã, tanto em um quanto em outro, que porta-voz de Deus, alto-falante de Deus, colocado pelos seus contemporâneos num poço para morrer ali. Ele não morreu, por graça de Deus, porque alguém foi lá e o resgatou. Não é uma cisterna, um lugar de barro que tinha ali embaixo e que ele seria impossível para ele subir. Então, são elementos negativos, mas que mostram o quanto esses elementos negativos também se relacionam com vitória. A vitória de Cristo, a conquista de Cristo, e aí nós vimos algumas coisas que Jesus venceu, como por exemplo, pela graça de Deus, ali na matança dos meninos, por ordem de Herodes, né, sendo exigido por ele, ordenado por ele, para pegar Jesus, e Jesus não foi pego. Então Jesus não foi pego, aí Herodes não conseguiu seu intento, Satanás não conseguiu seu intento quando o levou para o deserto. Alguns homens querendo fazer de Jesus um rei após a multiplicação dos pães, que era uma estratégia de Satanás para que o coração de Jesus se ufanasse, mas ele rejeitou isso. Então o intento desses homens não conseguiu. O intento de Pedro, usado por Satanás, tudo usado por Satanás, não conseguiu isso. Então olhe só, eu quis mostrar esses elementos negativos e os exemplos e os elementos de vitória de Cristo Jesus. A vitória sobre o perdão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. A maior expressão dessa conquista de Jesus foi a ressurreição. Ele venceu a morte. Mencionamos até no domingo passado um livro de John Wowell que diz, o título é bem interessante, A Morte da Morte através da Morte de Cristo. Então, a morte morreu pela morte de Cristo. Então, são elementos de vitória. Então, domingo passado nós trabalhamos aí com alguma intensidade sobre essas dimensões da vitória de Jesus, não obstante com um contexto de desprezo, com um contexto de dor, com um contexto de coisas horríveis, mas Jesus teve vitória. Só para relembrar, porque hoje eu gostaria de comentar um pouco e a gente conversar um pouquinho sobre o nosso desfrute dessa vitória de Cristo. Essa vitória de Jesus teve um objetivo, fazer com que nós também desfrutássemos da vitória. Quando nós olhamos um texto de Romanos, no capítulo 8, nós vemos muito desse desfrute. Todo o capítulo 8 de Romanos mostra esse desfrute. A cruz de Cristo abolindo a tirania da lei, porque antes a lei era um tirano, exigindo alguma coisa do ser humano que ele não conseguia fazer. Essa foi a tirania da lei. A tirania da lei era isso, exigindo alguma coisa do ser humano que ele não conseguia cumprir. Não conseguia cumprir a lei. A cruz de Cristo aboliu essa tirania. Segundo
Paulo aqui em Romanos: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lei já não nos escraviza mais. Você percebe? Nós não conseguimos cumprir a lei. Esse é o detalhe. E antes de Cristo, nós éramos escravizados por essa lei. Agora, em Cristo Jesus, ela não nos escraviza mais, porque mesmo sendo pecadores, nós somos justificados por quem? Por Cristo. Então, a morte de Jesus na cruz nos livrou da tirania da lei, porque eu não dependo mais da lei, dizendo que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não posso fazer aquela outra coisa. Veja, por quê? Porque Jesus já justificou-me ali na cruz, Ele já perdoou os meus pecados na cruz. O texto de Colossenses aqui mostra que Ele cravou na cruz o nosso escrito de dívida. Hoje não existe muito isso, mas antigamente tinha as notas promissórias, que a nota promissória era a confissão de dívida. O que Jesus fez foi pegar essa nota promissória, que tinha aí uma confissão de nosso pecado, de nossa dívida, e cravou-a na cruz. Então olha só o que Jesus fez ali, e isso daí é um elemento da nossa vitória. É vitória ou não é vitória? O fato de nós não estarmos mais escravizados pela lei. A lei não tem mais poder sobre nós, porque Cristo Jesus já morreu na cruz. Continuamos pecando sim, porque nós somos pecados, mas com a diferença de que quando nós nos arrependemos, pedimos perdão, o próprio João fala na sua primeira carta: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ou seja, não é a lei que está ditando alguma coisa contra mim. Jesus, Ele já se apresenta como meu advogado, Ele me defende. Aliás, a palavra paráclito, para consolador, é justamente essa, porque Jesus é o nosso consolador, Ele é o nosso advogado, Ele é quem advoga por nós. Isso é um elemento de vitória, e isso faz com que nós nos alegremos. A cruz de Cristo desfez a tirania da carne, aquela tirania da carne que diz ali em Gálatas. Se você abrir ali em Gálatas, um texto que nós que temos sempre em nossa mente: as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Então a cruz de Cristo tem o objetivo de abafar esse escrito de dívida, porque isso é uma dívida. Isso já não pesa mais nos nossos ombros. Gente, isso é vitória. A partir da vitória de Cristo Jesus. E a cruz de Cristo desfez a tirania da morte, porque a morte é um tirano sobre todo ser humano, não é mesmo? Sim ou não? Todo ser humano está fadado à morte, todo ser humano, mesmo aqueles que alguns chamam de deuses, morreram porque são homens, não são deuses. Mas Jesus venceu a morte. Não que nós não iremos morrer, a morte como fim. A morte para nós não é um fim, a morte para nós é um começo. Então a morte não nos esgana, a morte não nos oprime mais. Sabe aquele medo da morte? Aquele medo da morte, aquele pavor da morte, nos oprime mais. Por quê? Porque a gente sabe que a morte vai ser a libertação plena, total, vai ser a libertação do meu corpo, que ainda padece sob os efeitos das obras da carne, meu corpo vai envelhecendo, vai adoecendo, as minhas emoções
vão adoecendo, vão me fazendo sofrer, vão nos fazendo sofrer. A morte é uma libertação disso tudo. Por quê? Porque ela escancara para nós a eternidade, escancara para nós a presença de Deus. Gente, isso é vitória ou não é vitória? Então a vitória de Jesus veio sobre nós para que nós desfrutemos disso. Pela manhã eu disse, e tenho dito em outras vezes, que o céu já começou para nós. Alguns dizem, pastor, pensa bem no que você está falando. Não, já começou. Para mim já começou, para você já começou. Por quê? Só por causa dessa esperança que você tem. Só por causa dessa certeza que você tem que o Senhor está com você, que o Senhor está te dirigindo, que o Senhor está te conduzindo, que o Senhor está te guardando. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está conosco. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Nós não estamos sozinhos nesse planeta Terra. Nós não estamos à mercê do destino. Nós não estamos à mercê dos astros. Nós não estamos à mercê de forças espirituais, a não ser da força espiritual do Todo-Poderoso. Isto é vitória. Mas vamos ver o texto, que o texto de Romanos, ali no capítulo 8, ele vem mostrando para nós esses elementos de desfrute de vitória. Eu quero ficar nesse texto, eu quero lê-lo e quero que você me acompanhe aí, para que a gente esteja bebendo dele, sabe? Bebendo dele. Comendo como se você estivesse comendo a coisa mais gostosa do mundo que você entende para você como uma coisa mais gostosa do mundo. Não vou citar, porque tem coisas que eu gosto e você não gosta, e vice-versa. Mas aquilo que você mais gosta, muito mais do que isso. Olha só o que a palavra de Deus diz, que agora, nesse momento em que nós já fomos libertos, não é, salvos, agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Percebe a nossa vitória aí? Condenação, ou seja, as algemas foram quebradas. Já foi trocada a roupa de presidiário nossa, e já deram uma roupa bonita e boa, e bem elegante para nós, espiritualmente falando, eu estou dizendo, tá bom? Versículo 2 diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Isso é vitória para nós, precisamos desfrutar disso, como o texto diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Deus condenou o pecado na carne no momento em que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, fez-se carne e se entregou na cruz. Percebe isso? Olha só. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Essa é uma consequência daqueles que já desfrutam da vitória de Cristo. Vejam que essa vitória, ela passa a fazer parte do nosso desejo, ela faz parte do nosso interior, ela faz parte do preencher um vazio que nós temos no nosso coração, percebe? Esse é um vazio que nós temos no coração, e que a cruz de Cristo veio e fez com que nós experimentássemos isso.
Versículo 6, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Essa expressão, mas a do Espírito é vida e paz, é um dos motivos pelos quais eu disse há pouco que o céu já começou. Porque a gente já, em Cristo Jesus, a gente já pode viver esse clima de vida e de paz, é a paz em Cristo. Eu não estou dizendo da paz circunstancial, eu não estou me referindo à paz circunstancial, aquela que depende de se as coisas vão bem ou não, se vão bem eu estou bem, se vão mal eu estou mal. Não, é uma paz é o shalom, que a tradução é paz, é muito mais profunda do que essa paz circunstancial, é a paz que vem do trono de Deus para o nosso trono. Isso pode acontecer num velório, isso pode acontecer num leito de hospital, isso pode acontecer num clima de sofrimento atroz. A paz de Deus, a paz de Deus. Versículo 6, novamente, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele faz um adendo aqui, reforçando que esse clima de paz, esse ambiente de vitória, esse clima de vitória, essa visão da colocação do louro na cabeça, tem a ver com o fato de nós termos Jesus no coração. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que habita em vocês, elemento de vitória. Olha só quantos elementos de vitória. Gente, isso precisa ser realçado. Isso precisa ser realçado. Em momentos em que nós nos achamos perdedores, em alguns momentos, nos momentos em que nós nos achamos fragilizados em determinados momentos, mas essa ideia e esse texto e essa reflexão faz com que a gente aumente o nosso moral. Sabe aquela expressão no moral da tropa? O moral da tropa aumentada aumenta as possibilidades de vitória. Precisamos aumentar o nosso moral, esse ânimo novo, porque nós somos vitoriosos em Cristo e nós já desfrutamos disso. Gente, o Espírito daquele que ressuscitou Cristo, esse mesmo Espírito também vai nos ressuscitar. Não é o caso de entrar em detalhes sobre que corpo, sobre como vai ser fazer isso, porque Paulo tentou fazer isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, e não adiantou. É claro que não adiantou, não é? É uma dimensão que nós não conhecemos. Outros detalhes de desfrute de vitória, a partir do verso 12, assim pois irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha só, desfrute de vitória. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus no sentido genérico como todo mundo fala. Você vai por aí, as pessoas falam, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de... Não, as pessoas não entendem o que significa isso. Filho de Deus é aquele que nasce de Deus. O que todos nós somos igualmente como seres humanos, são criaturas de Deus, porque filhos de Deus são aqueles que nascem de Deus. João capítulo 1 fala isso, a partir do versículo 10. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, aquilo que a Sônia estava comentando ali, tira o medo, não é?
Nós não precisamos ficar mais atemorizados com isso, por causa desse Espírito que recebemos. Porque recebemos o Espírito de adoção, nós fomos adotados por Cristo Jesus, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Sabe, a expressão de boca cheia, Pai. Deus é o nosso Pai mesmo. O Pai humano tem as suas fragilidades, tem os seus erros, tem os seus defeitos. Judiam muitas vezes dos filhos, mas o Pai celestial, sabe? Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, olha só outros elementos aí de vitória e desfrute de vitória. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Gente, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Cara, desfrutemos dessa vitória. Essa vitória precisa ser desfrutada pelos filhos de Deus. É verdade que temos sofrimentos, sem dúvida nenhuma, isso faz parte da nossa existência humana. Por isso é que Paulo vem falando aqui a partir do versículo 18, que é também um dos elementos de desfrute de vitória. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você sofre hoje? Você tem dores físicas, dores emocionais, dores sentimentais. Você não está sozinho, todos nós sofremos. Mas a glória que há de ser revelada não dá nem para comparar com tudo isso que nós vivemos. Gente, que coisa fantástica. Tudo isso a partir do quê? Da vitória de Cristo. Olha só o que a vitória de Cristo proporcionou para nós. E isso precisamos desfrutar. O que nós não podemos é ser filhos de um milionário e andarmos como pedintes, comendo restos desse mundo. Já pensaram nisso? Um filho de um milionário, como um pedinte na rua, um miserável da rua, alguém que não tem o que comer e come de restos de lixo. Já viram isso? Recentemente, a gente viu isso na Venezuela. Mas olha, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando ele diz aqui a ardente expectativa da criação, é porque a criação geme por conta do pecado. Quer um exemplo disso? A ecologia. Quer um exemplo disso? A calota polar se desfazendo. Isso é a criação gemendo. Há muitos anos atrás, uma foto, um vídeo de uma garça totalmente em óleo. Viram isso? Lembram disso? É a criação gemendo por causa do quê? Por causa do pecado do homem. Por isso é que ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque no momento em que essa revelação há de ser efetuada ou efetivada, que será efetivada na volta de Jesus, que será efetivada no momento em que os nossos corpos serão ressuscitados, a natureza também será refeita. A natureza será refeita, o ser humano será refeito nas situações antes queda, pré-queda. Versículo 22, na esperança de que a própria criação será liberta ou libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme, e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós,
Olha como a gente pode entender esse texto. Olha, dá para entender bem esse texto, não é? Mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós não estamos sozinhos, gente. O Espírito Santo intercede por nós. É o que o texto seguinte vem dizendo. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Nós temos muito a desfrutar dessa vitória de Cristo, hein? Muito, hein? Dá para perceber o quanto nós temos a desfrutar dessa vitória de Cristo? A minha oração, a nossa oração, é que a nossa vida seja vivida mais em função dessa vitória que Cristo já obteve na cruz, e a gente já pode desfrutar dessa vitória. Vivendo isso, pensando isso, permitindo que a gente caminhe no dia a dia, apesar dos tropeços aqui e ali, apesar das dificuldades ali e acolá, mas nós temos o quê? Uma visão do futuro. Uma visão do futuro. Nós já podemos nos ver recebendo o louro da vitória. Com certeza, porque Cristo já foi vitorioso, e nós somos dele, Cristo é as primícias, nós somos os que vêm logo depois, e vamos usufruir de tudo isso, mas podemos usufruir agora. Paulo, por exemplo, ele era um doutor da lei, ele podia viver num clima de reconhecimento pleno, por todo o status quo religioso da época. No entanto, ele abraçou a cruz de Cristo, ele abraçou aquele símbolo, aquela identidade, ele incorporou aquela identidade, mas a cabeça dele estava nisso que nós comentamos agora. A cabeça de Paulo estava lá na frente. A cabeça de Paulo não estava o que ele estava sofrendo em chibatadas, no que ele estava sofrendo em naufrágios, no que ele estava sofrendo em desprezos. Não, Paulo estava pensando lá na frente, a ponto dele falou: eu anseio pelo tempo que é muito melhor aquele de estar com Cristo. Mas ele entendeu que aquele momento era o momento dele continuar o seu ministério aqui. Gente, a nossa vida não termina na morte. E nós já podemos desfrutar agora um vislumbre do céu. Se isso para nós não foi elemento de ânimo no nosso dia a dia, difícil sim. Mas é isso que faz-nos respirar. Sabe essa respirada assim de esperança, de caminhar mais uma milha, de vamos ganhar ânimo. Sabe aquele momento de lavar o rosto? Aquele momento de ganhar esse ânimo. Nós já temos essa água fresca, nós já temos elementos para desfrutar dessa vitória. Então, as dimensões da vitória de Cristo e os desfrutes
nossos, dessa vitória de Cristo, que já pode ser uma realidade no nosso dia a dia. Desfrutemos isso, queridos, desfrutemos isso. O mal entrou no mundo, porque o homem abriu brechas para que ele entrasse, mas Deus, desde o início, já arrumou a situação, e nós devemos viver em função dessa situação que ele arrumou, e não viver em relação à situação que Adão provocou. Precisamos viver em relação ou em função da arrumada de Deus, e não da besteira de Adão. Isso precisa estar na nossa mente. Que bom que a gente pode conversar sobre isso, não é mesmo? Às vezes a gente esquece tanta coisa, não é mesmo? A gente passa tantas vezes pelo texto de Romanos 8, você passou sem dúvida nenhuma, e muitas vezes a gente não consegue pegar isso, e que bom nós estamos juntos, estarmos juntos, para compartilharmos isso, aprendermos juntos, nos sustentarmos, agarrarmos uns nos braços dos outros, para a gente continuar caminhando em direção a Jerusalém celestial. Vamos caminhando assim, alimentados com a graça. Posso dar uma sugestão? Que nós cantemos o primeiro cântico que fala sobre a graça, agora, não é? Eu acho que faz todo sentido. Depois, se vocês quiserem cantar o segundo cântico, fiquem à vontade. Senhor Deus, obrigado porque podemos usufruir dessa vitória que já foi efetuada e efetivada ali na cruz. Tão somente, ó Deus, muitas vezes nós não visualizamos esses elementos que precisamos desfrutar, porque entendemos que uma das tarefas do inimigo é fechar os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para não vermos esses elementos de vitória e não desfrutarmos deles. Mas obrigado, ó Deus, pela tua palavra que descortina para nós esses elementos de desfrute dessa vitória efetivada ali na cruz. Em nome dele, em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar.